Hello and welcome! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. E nós vamos ver uma cena do filme The Pursuit of Happiness, que é A Procura da Felicidade. Chris Gardner. How are you? Good morning. Chris Gardner. Chris Gardner. Good to see you again. Chris Gardner. Pleasure. Chris Gardner. How are you? Good morning. Chris Gardner. Chris Gardner. Good to see you again. Chris Gardner. Pleasure. Vejam que ele chegou e cumprimentou, né, as pessoas que estão à mesa. Ele simplesmente foi se apresentar, disse o nome dele, mais nada. Chris Gardner. Ele nem precisou dizer I'm Chris Gardner ou My name is Chris Gardner. Poderia ser, mas aqui ele falou simplesmente Chris Gardner. Né? Então, how are you? Ele cumprimentou. How are you é uma saudação formal, né? Como vai? Como você está? Good morning. Bom dia. Né? No turno da manhã. Good morning. E ele seguiu falando o nome dele para cada um ali na mesa. Chris Gardner, Chris Gardner. Good to see you again. Para esse aqui que ele já tinha visto antes, né? É a segunda vez que ele está vendo, ou está reencontrando. Good to see you again. É bom ver você de novo. Então é um prazer revê-lo. Good to see you again. Chris Gardner, pleasure. Né? Prazer. Pleasure to see you. Pleasure to meet you. Prazer em vê-lo, prazer em conhecê-lo, ou simplesmente pleasure, né, como ele disse. Então, aqui nós temos saudações, né? How are you? Good morning, como se apresentar, o que dizer quando conhecemos alguém. Então, em uma cena de alguns segundos, né? Deve ter aqui no máximo 5, 10 segundos, nós já vemos aqui as principais saudações e o que dizer quando nós conhecemos alguém, ou seja, extremamente útil para o nosso dia a dia. E aí ele se explica. I've been sitting out there for the last half hour trying to come up with a story that would explain my being here dressed like this. I've been sitting out there for the last half hour trying to come up with a story that would explain my being here dressed like this. I've been sitting out there. I've been sitting out there. O que significa esse I've been sitting? É uma estrutura do inglês, quando nós estamos fazendo alguma coisa já há algum tempo. E ele situa que ele diz que é pela última meia hora, half hour. Né? I've been sitting out there. Eu tenho estado sentado ali, significa que eu estou sentado ali, fora, pela última meia hora. Né? Eu estava sentado ali fora pela última meia hora, trying to come up with a story. Tentando inventar uma história, né? Ter uma ideia de alguma história, criar, inventar uma história. Come up with é um phrasal verb, que significa inventar algo, né? Ter aí uma ideia, né? Ou inventar alguma coisa. Então, aqui o come, literalmente, é vir. Mas se ele vier seguido de come up with, aí ele vira um phrasal verb, que é um tipo de verbo em inglês que se a gente colocar uma preposição ou mais preposições depois do verbo, o verbo muda de sentido. Então, ele deixa de ser come, vir, e se torna inventar. Então, essa é a importância de aprender estruturas. Né? I've been sitting é uma estrutura. Tudo isso aqui tem que ser lido junto, não faz sentido. Eu, olhar assim, separadamente. I é eu, é a contração de have, tenho, been é sido ou estado, e aí talvez a pessoa saiba que conheça sitting só como sentando e não sabe que é sentado também, né? E aí acaba ficando uma coisa muito estranha. Eu tenho sido sentando, eu tenho estado sentando. Não, a gente tem que saber que esse I've been, né? Eu estava. Existe um passado em inglês com esse have e um particípio. Então, eu estava sentado ali fora pela última meia hora, half hour, meia hora, tentando, tentando, come up with, criar, inventar uma história that would explain, que explicasse. Vejam que aqui nós temos o explain, que é explicar, e colocando esse would na frente dele, ficou explicasse.
Então, essas duas palavras é uma estrutura, would explain. Out there é uma estrutura, ali fora. Né? Não podemos olhar as coisas separadamente. My being here dressed like this. Vejam a estrutura que ele utilizou aqui. My being here. My, que é meu, né? Being, sendo, estado, sendo ou estando ou ser, não faz sentido. A gente tem que ver o contexto que explicasse o fato de eu estar aqui. Esse my aqui está substituindo um I, né? Eu estar aqui. My being here, dressed like this. Vestido assim. Like this é o assim. Porque literalmente é como isso. Vestido como isso é vestido assim. Vestido dessa forma, né? Então, vestido assim. Então, no inglês, são várias estruturas, né? Vários padrões, palavras que se combinam umas com as outras e que o nosso foco deve ser sempre buscar entender esses padrões. Quanto mais padrões nós conhecermos, estivermos familiarizados, mais fácil e mais rápido fica falar inglês, entender inglês. Mas enquanto nós estivermos engessados, achando que o inglês são palavras e regras, e as regras servem para juntar essas palavras, fica impossível, praticamente, falar inglês com agilidade, com fluência. Porque é como se tivesse um quebra-cabeça em que tem uma pecinha, vocês cortassem a peça em vários outros mini pedaços, mas aquilo ali tudo é uma coisa só. Então, a gente não pode desassociar, pegar a pecinha do quebra-cabeça e rasgar, quebrar ela, e separar em pedacinhos. Ela é uma única peça, ela é uma coisa só. Então, aqui nessa estrutura, que é a segunda fala, né, que nós já estamos vendo aqui, ele usa essa expressão I've been sitting, que em aulas tradicionais, por exemplo, essa estrutura vai ser ensinada no terceiro ano de estudo do inglês. Aí você pode pensar, então quer dizer que é muito difícil? Não, não é difícil, ela está a todo momento, em qualquer filme, em qualquer série. Quer dizer que tem que levar 3 anos para começar a ver um filme como esse e ainda a todo momento, e aí que está a questão. Para aprender inglês em pouco tempo, a gente precisa estar exposto a materiais autênticos, a forma como eles falam, naturalmente no seu dia a dia, né? E aí nós vamos perceber esses padrões. E não precisamos levar 3 anos para ver esse tipo de estrutura. Né? Então, nós temos aqui esse presente perfeito contínuo aqui, que levam anos para nos ensinar numa escola, mas que se você vai ver um filme super famoso, conhecido, lá está a expressão. Né? Então, não deveríamos demorar tanto tempo para conhecer certos padrões, certo? Então, seguindo. And I wanted to come up with a story that would demonstrate qualities that I'm sure you all admire here, right? And I wanted to come up with a story that would demonstrate qualities that I'm sure you all admire here, right? E aí nós temos, and I wanted to come up with a story that would demonstrate qualities that I'm sure you all admire here, like. And I wanted to come up. E eu queria inventar, né, ou pensar numa história que demonstrasse as qualidades que eu tenho certeza que todos vocês aqui admiram, o que vocês admiram aqui. Como, like, aí ele vai ilustrar quais são as qualidades. Então, aqui nós já temos I wanted, um verbo no passado, né, que em ensino tradicional ou regular costumam ensinar no finalzinho assim, de 1 ano, às vezes de 6 meses, que começam de 6 meses a 1 ano, tá? Tem vários tipos de livros ou de cursos tradicionais, mas eu conheço muito bem esses livros, essas escolas, eu posso garantir que é de 6 meses, a partir de 6 meses a 1 ano é que você vai começar a ver passado simples. Como é que alguém não vai poder falar de passado, o que fez hoje de manhã, o que fez hoje à tarde, o que fez ontem, só depois de 6 meses estudando. E é claro que fica um estudo de tartaruguinha, né? Agora, no momento que nós já puxamos esses 6 meses para o primeiro dia de estudo, caso alguém aqui estivesse começando hoje, já ia saber que existe o verbo no passado com esse ED. Want é querer, I wanted, eu queria, passado. Tão simples, né? Não precisamos subestimar a nossa capacidade, não é porque alguém esteja começando, ou seja, nível 0,
que vai ter alguma dificuldade em entender isso, que se temos esse ED aqui, está no passado. Simples, né? And I wanted to come up with. E aí, ele já repete aquele mesmo phrasal verb, que talvez seja novo para muitos de vocês aqui. Diz aí para mim, quem é que não conhecia esse come up with? Né? Diz assim, não conhecia. Coloca aí para mim essa frase, eu sei do que vocês vão estar falando. Não conhecia, né? Ou conhecia, come up with. E aí, aqui, em menos de 5 minutos, vocês já viram essa frase sendo usada 2 vezes, em frases diferentes. E aí vem a repetição, a assimilação, a familiaridade. As pessoas dizem, eu tenho dificuldade em memorizar, mas no momento que nós estamos expostos ao inglês, dentro de um contexto, e as palavras vão aparecendo, nós vamos retendo de forma natural. Então, and I wanted, eles não falam esse D, emenda aqui, ó, and I wanted to come up with a story. E eu queria, né, inventar uma história que demonstrasse qualidades que eu tenho certeza. Então, já repetiu a estrutura com would. Lembram aqui, would explain, que explicasse? Agora ele disse would demonstrate, que demonstrasse. A mesma estrutura, só mudou o verbo de explain para demonstrate, né? Que demonstrasse qualidades que eu tenho certeza. E aí nós vemos o paralelo aqui entre as duas línguas, I'm sure. Eles dizem com o verbo be, eu sou, eu estou, né? Eu estou seguro, eu tenho certeza. Então, nós não podemos pensar no nosso idioma e traduzir para o inglês palavra por palavra, achando que é uma matemática exata, que é só substituir uma palavra pela outra. Nós temos que ver uma expressão ou uma estrutura do português e saber qual é a expressão ou estrutura que eles utilizam no inglês, e que dificilmente vai ser fiel, equivalente, assim, palavra por palavra. I'm sure. Então, quando vocês quiserem dizer, tenho certeza, digam I'm sure. Eu estou segura. Isso significa que vale para nós, eu tenho certeza. You all admire. E tem um that, um que escondido aqui. Eles costumam suprimir os ques, né? Que vocês todos, esse all é todos, you all, vocês todos, admiram aqui. Como? Vamos ver quais são os exemplos. Like earnestness, or diligence, team playing, something. And I couldn't think of anything. Like earnestness, or diligence, team playing, something. And I couldn't think of anything. Like earnestness, or diligence, or team plan. Eu comi aqui o team plan que ele fala, né? Que é o planejamento em grupo, trabalhar em equipe. Like earnestness. Essa palavra aqui, quem é que conhecia? Earnestness. Aí, para eu saber quem é, coloca aí, hashtag earnestness, já pratica também a escrita dessa palavra. Porque aí eu sei que vocês estão falando agora dessa palavrinha aqui e não do phrasal verb de antes. Coloca lá, hashtag, se vocês não conheciam essa palavra. E uma palavra num contexto de reunião, ali de entrevista de emprego, como seriedade, sinceridade, earnestness. É uma palavra aí bastante formal para dizer quando o trabalho, alguma coisa é feita com seriedade, né? Assim como eu procuro fazer o meu trabalho com muita seriedade e trazer a verdade. É seriedade e sinceridade. Essa palavra engloba essas duas coisas, tá? And our diligence, diligência, né? Dedicação. And I couldn't think of anything. And I couldn't think of anything. E eu não consegui pensar em nada. Ele não surgiu nenhuma história. Então, and I couldn't, nós temos aqui a negação, eu não consegui. Think of, pensar em. Olha aqui o padrão, think of, pensar em alguma coisa. Mas aqui o anything, numa frase negativa, vira nada. Anything, numa frase negativa, significa nada. Começar a ver filmes em inglês vai nos exigir bagagem, né, para compreender. Só que as pessoas pensam assim, então eu primeiro tenho que aprender para depois ver um filme. A verdade é que não. A gente tem que assistir, já começar com materiais autênticos para adquirir essa bagagem. Nesse filme, nesse momento, vocês não conheciam, não sabiam o que era essa palavra. Mas, continuando com consistência, estando expostos ao inglês, esse tipo de contexto, a pessoa falar em seriedade, né, sinceridade, de uma maneira mais formal, como um ambiente corporativo, não vai ser tão raro assim encontrar essa palavra. Quando a gente está
imerso na língua, né? Contato com a língua diariamente. E aí aquele prazer enorme de quando a gente vê uma palavra num outro material e reconhece. Né? E esse é a proposta, que vocês sempre deem continuidade, né, ao estudo do idioma. Então, earnestness, seriedade, sinceridade. Diligence. Veja que no português é diligência, mas no inglês é diligence. É lá no começo que está a ênfase, diligence. And I couldn't think of anything. TH com som de S com a pontinha da língua entre os dentes. Think of anything. F com som de V. Think of anything. Então, seguindo. So the truth is, I was arrested for failure to pay parking tickets. Parking tickets? So the truth is, I was arrested for failure to pay parking tickets. Parking tickets? So the truth is, I was arrested for failure to pay parking tickets. Parking tickets? So the truth is, I was arrested for failure to pay parking tickets. Parking tickets? Então, a verdade é que eu fui preso por fracassar, né, em pagar multas de estacionamento. Parking tickets, né, as multas de estacionamento, os bilhetes, né, do estacionamento, ou as multas. Então, truth é verdade, truth, verdade. A verdade é que, tem um que ele suprimiu aqui, um that. I was arrested, eu fui preso. Arrested, preso, ser detido. For failure to pay parking tickets. Tickets. Veja que não é tickets. Quando a gente vê uma palavra que a gente já conhece, né, que a gente até usa no português, um ticket, né, um ticket alimentação, a gente tende a errar no inglês porque já olha como uma palavra familiar, mas você muitas vezes não está familiarizado a ouvir da boca de um americano, de um nativo falando. Então, a gente tem que redobrar nossa atenção nessas palavras familiares para nós, porque a pronúncia vai ser diferente. Tickets. Parking tickets. Então, vejam que ele já falou aqui e ele já repete aqui, e a gente tem essa repetição que ajuda na memorização. Ele demonstrou surpresa, né? Multas de estacionamento. Station, the police station. And I ran all the way here from the Polk station, the police station. And I ran all the way here from the Polk station, the police station. And I ran. E aqui ele segue falando no passado, né? Ele queria inventar uma história. I wanted to come up with a story. I ran. E aqui é outro tipo de verbo no passado. Run, que é correr, R-U-N, run. No passado fica ran, com um A, ran. Então, nós percebemos, só por essas duas falas, I wanted e I ran, que nem sempre um verbo no passado vai ter o ED, né? Mas também não muda radicalmente. Run com U ficou com A no passado. I ran. É algo bem intuitivo, né? I ran. Eu corri. E aí você levar um ano para aprender a dizer os verbos no passado, que significa que você nunca vai poder contar sobre o seu dia, sobre o seu final de semana, contar algo que aconteceu recentemente ou há tempos atrás. Isso é muito complicado. Por isso que as pessoas demoram tanto para falar inglês, né? Então, all the way here. All the way, todo o caminho até aqui. Ou seja, ele correu até lá, todo o caminho. All the way, todo o percurso. From the Polk Station, the police station. Desde a delegacia, police station, delegacia, ok? A gente vê aqui claramente, né? Police, que é polícia, station, estação de polícia, é a delegacia. What were you doing before you were arrested? I was painting my apartment. Is it dry now? I hope so. What were you doing before you were arrested? I was painting my apartment. Is it dry? I hope so. E o fato é que quando nós estamos numa conversa, né, falando em inglês ou qualquer outro idioma, nós misturamos diferentes tempos verbais. Nós falamos sobre algo no passado, depois nós já falamos às vezes alguma coisa no presente, nós misturamos diferentes tipos de passado, porque aqui ele já começou a usar passado simples e passado contínuo ao mesmo tempo, que, sendo bem específica para vocês, eu até separei aqui, ó.
em livros tradicionais, eles trazem isso numa coleção, por exemplo, de 4 livros, no terceiro livro. Ou seja, numa escola, se é um curso em que é 1 ano para cada livro, seria no terceiro ano. Deixa eu só localizar que aqui nós temos o Unreal Conditional, que também aparece aqui, e é no capítulo 12. Aqui, pessoal. Terceiro livro entra Past Continuous versus Simple Past, que é exatamente o que está aparecendo aqui. What were you doing? O que você estava fazendo before you were arrested? Antes de você ser preso. Então, algo extremamente útil, importante para se comunicar, para entender o inglês. E antes era dessa forma que as coisas aconteciam. Né? Então, eu não me surpreendo de as pessoas às vezes não acreditarem. É impossível aprender inglês em 6 meses, porque se ela não pensou em ver outra abordagem, às vezes são professores que dizem, balela, não tem como aprender em pouco tempo. Isso significa que a pessoa está engessada num método desses, porque é possível sim. É só você, em vez de ver no seu terceiro ano de inglês, essa estrutura, você vê na sua primeira aula, como a pessoa que estivesse vendo essa aula aqui pela primeira vez na vida, tendo um contato com o inglês. E qual é o mistério em saber que ele está dizendo o que você estava fazendo antes de você ser preso? Não é uma frase extremamente difícil. É bem intuitivo, bem parecido com o português. O que você estava fazendo? What were you doing? What were you doing before you were arrested? E a palavra arrested se repete. Ele disse aqui, ó, I was arrested. Eu fui preso. E aqui só mudou o pronome you, e aí nós sabemos que temos que adaptar o verbo be. I was arrested, you were arrested. Né? Eu fui preso, é ele que está falando agora, então ele vai falar da perspectiva dele. Você foi preso, né? Antes de você ser preso. E aí ele responde, I was painting my apartment. Uma coisa que ele estava fazendo no passado. Eu estava pintando o meu apartamento. I was painting my apartment. E ele pergunta, is it dry now? Is it dry now? Está seco agora? Dry, seco. I hope so. I hope so. Eu espero que sim. E vocês veem que não tem yes nessa resposta. Então, a gente tem que aprender o padrão. I hope so. Eu espero que sim. I hope so. Se fosse eu espero que não, I hope not. I hope not. I hope so. Jay says you're pretty determined. Oh, he's been waiting outside the front of the building with some 40-pound gizmo for over a month. Jay says you're pretty determined. Oh, he's been waiting outside the front of the building with some 40-pound gizmo for over a month. Jay says you're pretty determined. O Jay diz que você é bastante determinado. Pretty, que também é bonita para mulheres, como Pretty Woman, o filme, né? Pretty Woman. Mas vejam que aqui o pretty está antes de uma característica. Determined, determinado. Então, não é bonita, e sim bastante. Ele é sinônimo de very, mas very é mais intenso. Tá? Então, a diferença é dizer very determined, muito determinado. Pretty determined, você é bastante determinado. Tem uma nuance, ok? Então, ele diz que você é bastante determinado. E atenção, determined, determined, determined. Porque muitas vezes as pessoas, sei lá, por dedução, falam que determinated, né? Mas é determined, determined. Imagina que deslize, né? Numa entrevista de emprego, você quer dizer, eu sou uma pessoa que inventa uma palavra no inglês, né? Falar uma palavra que não existe. Então, determined, determined, e não determinated, ok? Cuidem isso, determined. Nada como aprender o inglês na prática, vendo como eles falam, ter toda essa amostra para nós sabermos utilizar a língua corretamente. Aí nós não precisamos fazer hipóteses, nós vamos com confiança, porque nós já vimos isso antes, nós já ouvimos as pessoas utilizando, então a gente vai com toda a confiança. É assim que se fala com confiança. He's been waiting outside the front of the building with some 40-pound gizmo for over a month. He's been waiting outside.
Ó, ele tem estado esperando. Não é, ele tem esperado, né? Uma ação que ele vem fazendo. Lembra que a primeira fala aqui, uma das primeiras do Will foi, né? I've been sitting out there. I've been sitting. Eu estava sentado lá. E agora, he's been waiting, né? Ele esperou, ele tem esperado, ele estava esperando lá fora, outside, no lado de fora, na parte externa. The front of the building, né? Na frente do prédio. Building é o prédio. E nós não pronunciamos a letra U. Building, nem a letra G. Nem o U, nem o G. Building. With some 40-pound gizmo. Né? Gizmo. Quem é que sabe o que é gizmo? Quem não sabe? Bota aí. Quem não sabe, bota aí. Hashtag gizmo. Gizmo é uma bugiganga. Né? Ele se refere à máquina ali que ele carregava, que ele queria vender, como gizmo. Uma bugiganga, um troço lá que ninguém sabe direito o que é. Então, gizmo. Ok? E aí, para ver um filme em inglês e entender, vai muito além do que entender o inglês por si só. Tem questões culturais envolvidas. Porque em inglês não se usa, não se costuma dizer quilos, né, para se referir ao peso de alguma coisa, eles não costumam dizer quilos como nós. Eles dizem pounds, né? Libras. Então, o que seria 40 libras? 40 pound. Para a gente conseguir entender que tamanho, que peso que tinha essa bugiganga. Né? Pessoal ali, hashtag gizmo, gizmo, gizmo. Yes, é uma palavra bem incomum, mas que quando nós estamos ali imersos no idioma, vocabulários surgem e é assim que a gente aumenta o nosso repertório para entender cada vez mais e poder utilizar na nossa comunicação, né? E aí, então, se nós não tivermos ideia sobre essa forma de medir deles, nós vamos ficar sem entender. Então, 40 pound, 40 libras, equivale a 18 quilos. Então, saber que é essa forma que eles, esse sistema, né, de medida para peso, né, que eles utilizam, vai nos dar a compreensão necessária. Qual é o peso que ele ficava carregando lá na frente do prédio todo dia, tá? Então, é 18 quilos. Então, à medida que a gente vai vendo filmes, eles vão falando sobre isso, a gente vai começando a entender, né? Quanto que equivale. For over a month. Por mais de um mês. Olha a palavra over, tem tantos significados, né, gente? Quando a gente está jogando videogame, tem game over, fim de jogo. E aí nós pensamos, então, o que essa palavra está fazendo aqui? For over a month. Por mais de um mês. A persistência dele, né, é determinada, ele ficou lá. He's been waiting. Então, é muito importante no inglês essa estrutura, porque ela expressa uma carga de significado que dizer he's been waiting, ele tem esperado, ele esteve esperando do lado de fora, porque agora ele está do lado de dentro, né, finalmente, todos os dias ali carregando aquela bugiganga de 18 quilos. Né? Então, é muito importante ter o domínio dos tempos verbais, não se questionar, mas por que é assim, que coisa mais esquisita, que coisa mais difícil? Não é difícil se a gente der o foco correto para as coisas. Só entender a função da estrutura e pronto. He's been waiting, ele esteve esperando, ele estava esperando, ele tem esperado. É algo que vem acontecendo ao longo do tempo. He said you're smart. I like to think so. And you want to learn this business. Yes, sir, I want to learn this business. He said you're smart. I like to think so. And you want to learn this business. Yes, sir, I want to learn this business. He said you're smart. Ele disse que você é esperto, inteligente, smart. É sinônimo de intelligent. E aí, olha o que nós temos aqui, gente. He said. Ele disse. Olha o que nós temos aqui. Jay says. O Jay diz. Presente, passado. Jay said. Ele disse. O Jay disse. E aí nós observamos a pronúncia, né? Que quando é ele que diz ou ele que disse, é aberto. Não é says. É says. Jay says, ok? Quem aqui, porventura, costumava dizer 6, ou achava que era 6, coloca um hashtag says aí, para eu saber que vocês aprenderam essa dica de pronúncia hoje, ok? Coloquem aí.
E aqui no passado é said, não é said. Então, coloquem aí said, se vocês não sabiam da pronúncia aqui, que é said, ok? Well, I like to think so. Eu gosto de pensar assim, né? De pensar isso, pensar que ele é inteligente, acreditar nisso, né? Well, I like to think so. Tipo, não foi, sim, eu sou esperto, sou inteligente. Eu gosto de pensar que sim. A gente sempre procura estar sempre dando o nosso melhor. Então, and you wanna learn this business? E você quer aprender este negócio? Business. And you wanna learn? Vejam que ele fez uma pergunta um pouco informal, porque ele omitiu o do. Então, mais uma vez, os livros às vezes trazem de forma tão engessada, mas ele aqui entrevistando ele, and you wanna learn? Né? Ele está meio que só confirmando também, né? Porque se ele já está aqui fazendo a entrevista, é porque ele quer. Então, ele está, tipo, se você quer aprender esse negócio, and you wanna learn this business? Yes, sir. Sim, senhor. I wanna learn this business. Eu quero aprender esse negócio. Então, vejam que nós temos aqui want to, que se fala wanna, e informalmente se escreve dessa forma, que é a maneira como se pronuncia. Olha o pessoal colocando hashtag says, é isso aí. Lembrem, é says. Interessante a gente escrever, e é muito escrever dizer says, é praticando, né? Então, você quer aprender. A gente sabe que o verbo querer é preciso usar o to depois, antes de colocar um outro verbo, porque nós estamos vendo aqui o padrão. You wanna learn. E nós podemos pronunciar wanna. Já escrever é informal, gramaticalmente incorreto, considerado, né, pelas gramáticas, esse wanna, pela norma culta da língua, vamos dizer assim, porque no dia a dia todo mundo escreve assim, né? Muita gente. Então, learn this business. You already started learning on your own? Absolutely. Jay, Yes, sir. how many times have you seen Chris? You already started learning on your own? Absolutely. Jay, Yes, sir. how many times have you seen Chris? You already started learning on your own? Absolutely. Jay, Yes, sir. how many times have you seen Chris? Então, aqui, veja, tá o pontinho de interrogação aqui, que ele usa a pergunta no presente perfeito. Have you already started? How many times have you seen? Né? Em livros tradicionais como esse que eu estava mostrando, é no segundo livro que eles costumam trazer isso. Um livro de 16 capítulos, é no segundo livro, é no segundo ano estudando inglês de forma tradicional que vocês aprendem essa estrutura. Have you already started? Né? Vocês já começaram, aí no caso, você já começou, porque ele está falando com ele, mas só para saber que essa estrutura serve tanto para singular quanto para plural. Se eu estivesse falando com todos vocês, have you already started? Seria vocês já começaram? E aqui ele perguntando para ele, have you already started? Você já começou. Então, o contexto é imprescindível no inglês. Né? Em qualquer língua, na verdade, mas o inglês, principalmente, já que o you, a mesma palavra, pode ser singular ou plural. Have you already started? Você já começou. Esse have started juntos aqui formam o começou, tá? Só started também é começou, mas nós temos esse have por causa da estrutura com already, que é já. Essa palavra gigante para dizer já. Se costuma utilizar have started. Então, é um padrão da língua, não adianta se questionar. Have you already? E aí você pergunta se a pessoa já fez alguma coisa. Have you already watched? Você já assistiu tal filme? Have you already, né? Enfim, lido algum livro? E aí também pode ser ever, né? Nessa estrutura também se costuma utilizar ever. Have you ever? Você já fez certa coisa na sua vida? Aqui é um já porque ele demonstrou que ele quer fazer. E você já está tomando as providências para isso? Né? Have you already started learning on your own? Você já começou a aprender sozinho? Por sua conta? On your own? Aí nós vemos aqui uma estrutura. On your own. Sozinho, por sua conta. E aqui, vejam que o learning com ing. E não é aprendendo, é aprender. Começou a aprender. É um padrão da língua. O verbo começar pode ser seguido por to, learn, né? Que nem o want. Wanna learn, want to learn, ou então start to learn, ou start learning. As duas formas existem, as duas estão corretas, são duas possibilidades, e ele escolheu essa daqui com ing. Mas a tradução, o entendimento,
a interpretação nas duas é a mesma coisa, tá? Have you already started learning on your own? Absolutely. Então, olha que passa uma certeza. Absolutamente. Sim, claro, com certeza. Absolutely. Jay? Yes, sir. Sim, senhor. How many times have you seen Chris? How many? É uma coisa só. Se vocês quiserem olhar, how é como e many é muitos. Como muitos. Não faz o menor sentido. How many? Padrão do idioma. Quantos? Ou quantas? Aqui, how many times? Quantas vezes? Time pode ser tempo, né? Ou vez, horário. Have you seen? Você viu o Chris. Você já viu o Chris. Esse have you seen que você já viu. Fica subentendido esse já nessa estrutura. I don't know. One too many, apparently. Does he have it dressed like this? No. No. Jacket and tie. No, I don't know. One too many, apparently. Does he have it dressed like this? No. No. Jacket and tie. I don't know. One too many, apparently. Was he ever dressed like this? Olha só o ever que eu havia comentado agora há pouco. No, no. Jacket and tie. I don't know. Eu não sei. One too many. Uma expressão, né? Vezes demais, né? Mais do que deveria. One too many. Mais do que deveria. Essa é a ideia do one too many. Né? One too many. Mais do que deveria. Apparently. Aparentemente. Was he ever dressed like this? Olha o like this que o Will falou lá no começo, né? Por que ele estaria ali daquele jeito, vestido daquele jeito? Ele alguma vez estava vestido assim? Was he ever? Esse ever, alguma vez na vida. Was he ever dressed like this? Alguma vez ele estava assim? Was he por ser uma pergunta, então fica ao contrário, estava ele. E aí equivale a ele estava? Não, não. Jacket and tie, paletó e gravata. Jacket é a parte de cima, né, do terno. Jacket. Paletó and tie, gravata. First in your class, in school, high school? Yes, sir. How many in the class? 12. It was a small town. I'll say. De interrogação aqui. First in your class, in school, high school? Yes, sir. How many in the class? 12. It was a small town. I'll say. First in your class in school, o primeiro da sua turma na escola, o primeiro da classe, o melhor aluno. First in your class in school. High school, ensino médio. High school, yes sir, sim senhor. How many in the class? Olha aqui a estrutura, how many que nós acabamos de ver. How many times? Quantas vezes? E agora o how many aparece aqui. Quantos na turma? How many in the class? A gente sabe pelo contexto que é quantos alunos na turma. 12. It was a small town. E ele explica por que a turma era tão pequena, só com 12 alunos. It was. Era uma cidade pequena. A small town. Town se costuma se usar para cidades pequenas. E aí coloca-se small para dar ainda mais uma ênfase. A small town. I'll say. Veja que literalmente, I'll say seria eu direi. Mas isso significa se nota, percebi, né? Uma coisa evidente, que até ele diria, é evidente, para ter 12 só numa turma, né? Tinha que ser uma cidade muito pequena. Então, I'll say, percebi, nota-se, né? Eu que o diga. But I was also first in my radar class in the Navy, and that was a class of 20. Can I say something? But I was also first in my radar class in the Navy, and that was a class of 20. Can I say something? But I was also first in my radar class in the Navy, and that was a class of 20. E ele argumentando e está mostrando as qualidades dele, ó. But I was also, mas eu também era o primeiro na minha aula, na minha turma
né? Olha a palavra aqui, que eu disse, quando nós vemos uma palavra que nós já identificamos, que nós temos familiaridade no nosso idioma, chances são que a gente deslize na pronúncia na língua inglesa. Radar. Radar. Primeiro A com som de A, mas o segundo não. Radar class. In the Navy. Na Marinha. And that was a class of 20. E essa era uma turma de 20. 20 alunos. 20. Então, naturalmente, a gente vê os números. 12, 20. 12 e 20, que são números também meio parecidos, meio fáceis de confundir, mas quando nós temos um contexto, quando ele estava na cidade pequena era 12, então a gente já associa a 12 a algo que é menos quantidade. 20, 20, o problema é aprender decorando, né, números, querendo enfiar na marra dentro da nossa cabeça. A gente precisa de contexto, associação, lógica, né? Na videoaula 2 do workshop eu falo sobre essa importância da associação, né, da emoção, perceber essas diferenças. E ele pergunta, can I say something? Posso dizer uma coisa? Posso dizer algo? Can I? É uma pergunta, ó, então ficou ao contrário. Posso eu dizer algo? E aqui nós temos o verbo say. Say, dizer. I say, eu digo, mas se for ele, he says. Jay says, o Jay diz. Jay said, he said. Então, lembrando, é o mesmo verbo, mas a pronúncia muda. I'm the type of person, if you ask me a question and I don't know the answer, I'm going to tell you that I don't know. I'm the type of person, if you ask me a question and I don't know the answer, I'm going to tell you that I don't know. Então, vejam aqui a importância numa entrevista de emprego, de a gente colocar de forma clara, né, como nós somos, de descrever as nossas qualidades, os nossos pontos fortes, para mostrar por que nós seríamos uma boa opção para assumir aquele cargo. Olha como ele argumenta. I'm the type of person, eu sou o tipo de pessoa que tem um que escondido aqui, that, né, que eles omitem. If you ask me a question, se você me fizer uma pergunta, vejam que ask é perguntar, question, uma pergunta. Então, no português, nós não podemos dizer me perguntar uma pergunta. Então, saber que no inglês é ask a question, fazer uma pergunta. Para nós, a gente usa o verbo fazer e eles o verbo perguntar. Se você me fizer uma pergunta and I don't know the answer, e eu não souber, né, eu não sei a resposta. Se eu não souber a resposta, answer, resposta. I'm gonna tell you that I don't know. Eu vou te dizer, olha o I'm gonna, futuro, I'm gonna tell you, eu vou te dizer that I don't know, que eu não sei. Lembra? Sinceridade, né? Seriedade e sinceridade, porque depois tem que pagar a conta lá na frente, né? Quando a gente fala uma mentira. Então, jogou limpo, mas aí ele coloca a convicção que ele tem. But I bet you what, I know how to find the answer, and I will find the answer. Is that fair enough? Chris. But I bet you what? Bet é apostar, mas eu aposto uma coisa. I know how to find the answer. Eu sei como encontrar a resposta. I know how to find. Eu sei como encontrar a resposta. And I will find the answer. E eu encontrarei a resposta. I will find the answer. Eu encontrarei a resposta. Is that fair enough? É justo o bastante? Ou seja, isso basta? Isso é o suficiente? Is that fair enough? Chris, ele vai responder para ele. E aqui entra mais uma estrutura que nós levamos 3 anos para ver ensino tradicional. What would you say if a guy walked in for an interview without a shirt on? And I hired him. What would you say? What would you say if a guy walked in for an interview without a shirt on? And I hired him. What would you say? Aqui é uma situação, o que você faria, né? Uma situação hipotética assim, ó, what would you say? Então aqui, nesse mesmo livro que nós vimos ali o passado simples, unreal conditions, né? Essa estrutura aqui.
E é uma coisa que nós falamos a todo momento. O que tu faria se tal coisa acontecesse, né? Então, muito útil para o nosso dia a dia. What would you say? O que você diria? Ou então, what would you do? O que você faria? If a guy walked in for an interview. Se um cara entrasse, walk in, entrar a pé. E aí nós sabemos que está aqui no passado. Walked in, entrasse. For an interview. Para uma entrevista. For an interview. Without a shirt. Sem uma camisa. Né? Shirt, uma camisa, botão, golinha, né? Without a shirt. Claro que é uma palavra bem genérica para se referir a qualquer tipo de blusa em outros contextos, mas shirt, a palavra literal, é a camisa social. Without a shirt on, sem estar com uma camisa vestida. On aqui tem essa ideia de estar vestida, de estar sobre a gente, estar em cima da gente e estar com ela vestida. And I hired him. Hire é contratar. E eu o contratasse. What would you say? E ele repete aqui, ó. What would you say? What would you say? O que você diria? E aí, para terminar, a última frase. He must have had on some really nice pants. He must have had on some really nice pants. He must have had on some really nice pants. Então, he must have had on. Vejam que ele aglutinou o have, né? E aí mal se escuta. He must have on some really nice pants. Ele deve ter, né? Ele deve ter tido vestido. Então, ele devia estar vestido. Vejam que on dá essa ideia de estar com uma roupa posta, ok? E off seria o contrário, né? De take off, tirar alguma peça de roupa, e on de colocar. Então, he must have on, ele deve estar com some really nice pants, com umas calças muito legais, né? Muito bonitas. Nice aqui é sempre uma ideia positiva, né? Então, ele deve estar com umas calças, ou ele devia estar com umas calças. Esse some dá essa ideia de umas calças. Some pants. Really nice. Muito bonitas. Então, ele respondeu dessa forma e eles deram risada, né? Acharam uma resposta ali um tanto criativa e ele foi contratado. E aqui nós temos, então, um exemplo de uma entrevista bem diferente, inusitada, mas que no momento de argumentar, de falar sobre si, tem que ser da melhor forma possível, né? É hora de mostrar como você seria mais apropriado. Uma hora, assim, imagina uma entrevista em inglês, né, para passar essa confiança, viram a assertividade, a certeza, assim, com que ele fala, né, isso é muito importante. Então, falar uma língua, se comunicar, vai muito mais que as palavras, é postura, né, gesto, expressão facial, tom de voz, então, é todo um pacote. Então, e quando é em inglês ou numa língua estrangeira, né? Até mesmo em português é uma situação que muitas vezes as pessoas ficam nervosas, preocupadas, né? Porque você está sendo avaliado. Então, requer, sim, bastante preparo para a gente ter a confiança necessária, né? Para fazer a entrevista, passar a confiança que a gente quer e ainda falando um idioma estrangeiro. Certo, pessoal? Pessoal, fico por aqui. Bye, bye.